O argentino Messi e o português Cristiano Ronaldo vão ter na Copa do Mundo da Rússia a última oportunidade para conquistar uma Copa do Mundo. Caso eles não consigam, eles vão entrar num seleto grupo de grandes jogadores que jamais conquistaram os mundiais. E são esses caras que jamais foram campeões os personagens do programa Lance da Copa dessa vez. E agora vamos ao quiz. Qual jogador desse grupo que eu vou citar agora foi campeão 2 vezes como jogador em Copa do Mundo? 1. O italiano Giuseppe Meazza. 2. O uruguaio Obdulio Varela. 3. O argentino Maradona. Ou 4. O alemão Franz Beckenbauer. A resposta certa, Giuseppe Meazza. Ele foi bicampeão mundial como jogador em 1934 e em 1938 pela Itália. O Franz Beckenbauer também ganhou 2 vezes, mas uma foi como jogador em 74 na Alemanha e em 90 ele foi o técnico alemão que foi campeão do mundo na Itália. Fazer lista de melhores do mundo é sempre complicado, né? A 442, por exemplo, no ano passado soltou uma que o primeiro colocado era o Maradona, segundo Messi e terceiro Pelé. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 5 jogadores que estão em qualquer lista de top 25, de qualquer publicação internacional ou brasileira, e vou citar esses 5 não campeões. Vamos começar por Cruyff. O cracaço holandês foi campeão de quase tudo que ele disputou. Ele foi tricampeão da Liga dos Campeões jogando pelo Ajax, foi campeão como técnico também da Liga dos Campeões como Barcelona. Como jogador, ele teve uma oportunidade em Copa do Mundo. Foi em 1974 e ele foi o cérebro do carrossel holandês, que encantou todo mundo, mas na final o Cruyff perdeu para a Alemanha do Beckenbauer. 2-1 Alemanha e o Cruyff foi apenas vice-campeão. Em 1978, o Cruyff teria uma segunda oportunidade numa Copa do Mundo. Ele foi convocado, seria o capitão, o cérebro, o grande craque da equipe, mas só que ele rejeitou o convite para jogar a Copa do Mundo porque ela seria na Argentina. A Argentina vivia uma ditadura militar e o Cruyff, que era um cara muito engajado politicamente, falou que jamais jogaria num país que vivia sob ditadura. Di Stéfano, esse viveu uma situação muito curiosa. Ele é argentino e jogou por 3 seleções. Defendia a Argentina, deveria ser titular na Copa do Mundo de 50, no Brasil. A Argentina estava num problema político com o Brasil, a Argentina queria ser a sede da Copa, mas o Brasil foi que a FIFA escolheu, então a Argentina resolveu não vir ao Brasil. O Di Stéfano também resolveu, então, defender a seleção colombiana, porque ele foi diretamente para o time do Milionários da Colômbia. Ele aceitou defender a seleção colombiana também não se classificou para a Copa de 50. Voltou a ser argentino. Isso podia naquela época. Mais tarde, ele foi vendido para o Real Madrid, ganhou tudo no Real Madrid, se naturalizou espanhol para jogar uma Copa do Mundo. Na Copa de 58, a equipe da Espanha tinha que jogar a eliminatória de 57, foi eliminada. E depois ele teve uma oportunidade, a última dele, para a Copa de 62. Em 1961, ele jogou a eliminatória pela Espanha, uma eliminatória dramática contra a seleção de Marrocos. Ele fez os gols que classificou a Espanha para a Copa do Mundo do Chile. Chegou no Chile machucado. Os médicos ficaram tratando o Di Stéfano e o Di Stéfano só jogaria a segunda fase, no caso as quartas de final da Copa do Mundo. A Espanha caiu no grupo do Brasil e não se classificou para as quartas de final. Logo, o Di Stéfano não conseguiu jogar uma partida de Copa do Mundo. O terceiro é Michel Platini, o francês. Mesma situação, ganhou tudo como jogador, foi campeão da Liga dos Campeões, foi campeão francês, campeão italiano, campeão mundial pela Juventus, ganhou a Euro de 1984 com a seleção francesa, foi o melhor jogador do mundo em 83, 84 e 85. Só que Copa do Mundo não conseguiu levantar o caneco. Teve uma primeira chance em 78, ainda muito jovem, a seleção francesa não era muito forte, fez uma campanha fraca. Em 82, Platini, como um dos grandes craques da sua época, levou a seleção francesa até as semifinais, mas aí a França foi eliminada pela Alemanha, terminou em 4º lugar na Copa do Mundo. Em 86, a França eliminou o Brasil, Platini chegou até as semifinais, foi eliminado de novo pela Alemanha, terminou em 3º lugar. Essa foi a melhor colocação do Platini numa Copa do Mundo. Puskás. Uma situação muito curiosa viveu Puskás. Ele era um grande craque da Hungria na Copa de 54, o grande jogador da época, começou muito bem, arrasando todos os seus adversários, eliminou o Brasil, chegou na final e o Puskás estava machucado naquela final. Jogou no sacrifício, mesmo assim a Hungria meteu 2-0 em 5 minutos de jogo, a Alemanha conseguiu virar e a Alemanha foi campeã. Logo depois o Puskás saiu da Hungria e foi jogar no futebol espanhol. A Hungria tinha futebol amador, ele não ganhava dinheiro jogando no futebol húngaro. Então ele resolveu ir para a Espanha, se naturalizou espanhol e tentou levar a Espanha para a Copa do Mundo. Não conseguiu se classificar com a seleção espanhola. Em 1962 ele foi para a Copa do Mundo, mas jogou apenas poucos minutos
de uma partida. Temos o Zico, né? O grande craque do Brasil depois da era Pelé. Zico teve a sua primeira oportunidade em Copa do Mundo em 1978, não fez uma boa Copa, mas terminou em terceiro lugar, ou a seleção brasileira. Então ele tem um terceiro lugar na Copa de 78, mesmo terminando como reserva. Depois, em 1982, ele era o grande craque de uma das melhores seleções de todos os tempos que o Brasil formou, mas o Brasil foi eliminado pela Itália e terminou em quinto lugar. Em 1986, ele foi machucado para a Copa do Mundo, jogou apenas poucas partidas, ficou marcado por um pênalti que ele perdeu na partida em que o Brasil foi eliminado pela França. Ele perdeu um pênalti no tempo normal, acertou na cobrança de pênalti, mas aí o Brasil perdeu na cobrança de pênalti e ele saiu também por um quinto lugar. Na sua história ele tem título de Libertadores, campeão mundial pelo Flamengo, mas também não tem uma Copa do Mundo. Bem, agora é a sua vez. Para vocês, quais foram os grandes craques que jamais foram campeões numa Copa do Mundo? Não deixe de se inscrever no nosso canal e deixe seu like também. Um abraço!